Voltamos agora para falar um pouco do Jacobson, no texto dele Linguística e Comunicação, numa fala específica que ele fez a respeito dos aspectos linguísticos da tradução. E o legal aqui é que ele está pensando em tradução de uma maneira muito mais ampla do que a gente imagina. Tá? Então, a ideia do conhecimento linguístico. O Jacobson começa a discutir assim, será que a gente primeiro conhece o mundo, depois faz uso das palavras, ou é o contrário? Né? Essa é uma questão interessante, né? É o paradoxo lá da bolacha, né? Vende mais porque é fresquinho porque vende mais. Então a ideia do Jacobson é assim: a gente podia compreender as palavras se a gente soubesse o contexto do emprego. Então é sempre assim: a gente pode compreender as palavras se a gente sabe o contexto do emprego delas. Então ele vai responder para a gente assim: ó, o significado de palavras como queijo, maçã, néctar, conhecimento, mas, mero, ou qualquer outra palavra ou frase é decididamente um fato linguístico, ou, para sermos mais precisos e menos restritos, um fato semiótico. Por que o Jacobson vai dizer isso? Porque para ele, a gente conhece a língua ou a linguagem por meio da própria linguagem. Ainda que a gente precise desse mundo para a gente tendo acesso, para a gente fazer essa correspondência, tudo, mas a gente precisa da linguagem para entender a própria linguagem. E aí eu vou dizer para vocês assim, olha, para mim o Jacobson nos surpreende ao dizer isso, em especial porque ele dá exemplos abstratos como conhecimento e de palavras que são eminentemente linguísticas, como mas. Então, se de um lado eu tenho uma palavra queijo, que eu posso pegar um elemento no mundo chamado queijo e dizer queijo, apontar para o elemento queijo no mundo, por outro, eu não tenho um elemento no mundo que eu possa apontar para conhecimento, para amor, para medo. Eu não tenho um elemento no mundo que eu possa apontar para a massa. Olha só que legal. E todo falante usa essas palavras, abstratas e linguísticas. Então, a partir desse ponto de vista, né, nesse contexto, eu acho que é muito legal a gente ir por um caminho assim. Para a gente se compreender uma palavra, é preciso usar uma série de outras palavras para a gente conseguir explicar, para a gente conseguir desenvolver a nossa ideia. Então, apontar o dedo, vai dizer o Jacobson, não é conhecer. Conhecimento é linguístico. Por isso, é antes da gente chegar no mundo. Para ele, então, como para o usuário, né, vai dizer o Jacobson, para o linguista, tanto quanto para o usuário comum, o significado de um signo não é mais que a sua tradução por outro signo que pode ser atribuído. A natureza do significado é sempre linguística. É o sistema simbólico por essência e por excelência. A linguagem, portanto, é o sistema simbólico maior que a gente tem para acessar a realidade. Ele vai dizer que tem três jeitos da gente interpretar o signo verbal. O primeiro seria a tradução intralingual, quando a gente usa maneiras de reformular, como ou seja, isto é, quer dizer. A tradução interlingual, como a gente traduz de uma língua para outra, como si, que eu traduzo por mar. Ou a intersemiótica, quando eu uso signos verbais por não verbais, ou não verbais por não verbais, e etc. Né? Que é um exemplo da alegoria da primavera, em que o Botticelli usa lá elementos não verbais para tentar traduzir esse conceito de primavera, ou toda a ideia que está carregada nesse conceito, nessa ideia de primavera. Tá? Então é uma tradução, vamos dizer, intersemiótica das palavras, no caso mais específico de primavera, para o quadro. E aí dirá Jacobson, né? A tradução envolve duas mensagens equivalentes em dois códigos diferentes. O legal é que são equivalentes e não iguais, em códigos diferentes e não semelhantes. E a faculdade de falar determinada língua implica a faculdade de falar acerca dessa língua. Então, eu consigo falar da minha própria língua. Então, todo falante, dirá Jacobson, tem capacidade de falar da sua própria língua, tem uma capacidade metalinguística. Isso é importante porque isso retoma os elementos essenciais da ideia de valor do Saussure. O falante sabe qual palavra usar em qual contexto sintagmático e paradigmático. Ao saber esses elementos, ainda que não tenha ciência de que sabe, ele está exercendo uma capacidade metalinguística. Então, entender a capacidade metalinguística como relacionada à negociação dos valores, lá, por exemplo, lá no Stuart Hall, e à emergência do conhecimento linguístico para a gente poder acessar o mundo. A ausência de processos gramaticais, dirá o Jacobson, não impede que a gente traduza a totalidade de uma informação. Então, não é porque uma determinada língua ou linguagem não tem todos os elementos iguais a outra língua que a gente é impedido de traduzir essa totalidade
de informação. Mas uma questão que a gente podia colocar é como é que fica uma tradução intersemiótica? Como é que fica toda aquela ideia de primavera traduzida no quadro? É difícil? É difícil a gente entender a totalidade da informação se não houver uma explicação igualmente verbal. Então, as línguas, vai dizer o Jacobson, diferem essencialmente naquilo que devem expressar, porque tem processos de sentido muito específico, mas não naquilo que podem expressar, porque eu sempre consigo expressar uma informação, ainda que eu não tenha o mesmo sistema gramatical de uma língua. Ele está falando de língua, a gente pode pensar em linguagens diferentes. E por isso eu fiz a questão. E entre os sistemas semióticos, o que a gente pode dizer? É possível olhar para os elementos de um quadro, de uma música e ver o que eles devem e o que eles podem expressar, a diferença que eles têm para o sistema linguístico ou não? Isso tudo é bem importante para a nossa disciplina de processos de produção de sentidos. Finalmente, o Jacobson vai dizer que a poesia é intraduzível, mas que a gente pode fazer uma transposição dela. E aqui, para mim, a ideia é um caráter metalinguístico da poesia. Então, o que ele está tratando aqui não é o caráter informacional que está em jogo, é o trabalho com o conteúdo e com a forma. Então, o poeta trabalha com o conteúdo e a forma. Aí, como é impossível traduzir formas, né, o que as línguas devem expressar do ponto de vista criativo, só a transposição vai se sustentar, ou seja, eu só consigo fazer transposição de elementos poéticos da linguagem, eu não consigo imitar a forma, porque nem todas as linguagens terão a mesma forma. Por isso que ele trabalha muito com essa noção da intradutibilidade de caráteres poéticos, é que a gente podia pensar em toda a arte. Tá? Então ele vai dizer que essa noção de tradutor e traditore lá do italiano, né, o traduzir ou o trair, podia ser uma brincadeira aqui feita com a escrita que eu fiz para a gente tentar perceber como fazer isso com uma outra linguagem, que é a linguagem escrita. E em resumo, a gente pode concluir que o conhecimento linguístico precede o conhecimento do mundo. Para eu saber o significado de uma palavra, é preciso saber uma série de outras palavras. E o conhecimento de termos como mais, ou amor, ou medo, enfim, nos solidifica nesse ponto de vista. Vai dizer que todo falante faz metalinguagem no sentido mais puro do termo. Então, o falante sempre traduz linguisticamente de formas múltiplas. E que existe basicamente 3 tipos de tradução, que é a intralingual, a reformulação, quando eu explico por meio da mesma linguagem, a interlingual, quando eu traduzo de língua para língua, e a intersemiótica, quando as linguagens são distintas. Depois, todo falante tem uma capacidade metalinguística que a gente podia relacionar àquela capacidade de negociar valores, de acessar o mundo, o conhecimento. As traduções para outros sistemas, ou outras gramáticas, ou outros valores, vai ter que sempre ser pesado, quer dizer, para eu passar um elemento de uma língua ou de uma linguagem para outra, eu preciso levar em conta as gramáticas dessa outra língua ou linguagem, os valores dessa outra língua ou linguagem, né? Nem sempre é simples, especialmente no caso da intersemiótica, e o elemento e a questão da intradutibilidade da poesia, especificamente também pelo aspecto metalinguístico. A dificuldade maior é sempre quando eu preciso de uma forma específica para dar um resultado. Então, se a forma está muito ligada ao conteúdo, muito mais difícil vai ser de traduzir esse conteúdo. É isso. Agora a gente vai falar um pouco do Benveniste.